mas conseguiu ultrapassá-los. Portanto, nós vamos escutar essa história mais daqui a pouco aqui no nosso programa. Entretanto, já estou aqui com a doutora Marlene Caselato, a nossa psicóloga que sempre está disponível, sempre muito simpática, bem disposta. Doutora, a falarmos hoje sobre este assunto do cancro do ovário. Quando uma mulher é diagnosticada com uma doença deste género, ela recebe um grande impacto dentro dela. O estado emocional dela provavelmente fica abalado. Como lidar com esse lado psicológico, a nível psicológico, tanto ela e até mesmo como os familiares? Como lidar com isso, doutora? Primeiramente, bom dia. Bom dia. É assim, Luísa, o impacto muitas vezes vem até antes do diagnóstico. Só a suspeita e o fato de um médico dizer, olha, há aqui alguma coisa que a gente vai ter que olhar melhor para isso, fazer, já é uma situação onde parece que o mundo cai, não é? Uhum. A partir daí, há aquela mistura de sentimentos, de raiva, é aquela pergunta, mas por que eu? Por que tinha que acontecer comigo? O que eu fiz de errado? São essas perguntas que se ouvem, não é? E a gente sabe que isso não há uma explicação. E as pessoas têm sentimentos muito contraditórios. Dificilmente a aceitação é pacífica. Há uma guerra dentro dela, porque há também esse estigma do diagnóstico já ser uma sentença, não é? Embora a gente saiba que alguns hoje são tratáveis, principalmente nos estágios iniciais. Mas a palavra cancro, ela dá um choque, né? Porque ela tem um impacto. Sim, a pessoa vai diretamente ao lado negativo da doença. E a pessoa até quando sai do consultório depois de receber essa notícia, ela muda completamente. Muda tudo, é a vida, os pensamentos. Tudo. Um questionamento, sabe, da vida mesmo. É como o relato é sempre de que eu analisei tudo na minha vida, e o que eu não fiz, aí agora, sabe? Sendo que aí, se me permite, a partir do momento em que há algumas situações, quando a pessoa tem a suspeita, ela já procura a ajuda, não é? E nesse ponto a terapia é muito importante. Porque a terapia tem vários estágios. Então, o estágio inicial serve para antes do diagnóstico concreto, não é? Ou depois já de saber que realmente está instaurada a doença. Nesse espaço terapêutico, a pessoa é o primeiro espaço onde ela consegue falar dessas emoções, desses sentimentos, com segurança, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, sem ser olhada com estigma. E ali ela consegue começar a elaborar. Depois, o segundo passo são os grupos terapêuticos. Por quê? Porque a pessoa perde a identidade, ela passa a ser a doença. E aí ela vai conviver e falar com pessoas que estão a passar pela mesma situação que ela. E aí é sempre aquilo, não é só comigo, há outras pessoas na mesma situação, ou em situações até de estágios mais avançados. A partir daí nós temos uma bifurcação. Se é um diagnóstico de um cancro que pode ser operável, tratável, há ainda uma espera entre iniciar com uma terapia familiar, que foi o que falou. Por quê? Porque se o diagnóstico for um diagnóstico já de um estágio terminal, que é no caso do cancro do ovário, que nós estamos aqui a falar, vai ter aquele momento em que as pessoas têm que fazer já o seu luto antecipado, não é? E é o momento da família se aproximar. Então a terapia familiar, ela surge ali para fazer uma reaproximação, a elaboração dos traumas, dos conflitos. É a hora do perdão. É a hora da pessoa conseguir ter aquela paz de dizer, não, agora eu tenho que resolver as coisas que estão pendentes. Para além de todo esse apoio, doutora, da família, dos médicos, dos especialistas, a pessoa que descobriu que ela está com esse problema, ela ter uma mente positiva, ela trabalhar os seus pensamentos, ela terá mais probabilidade de passar com menos sofrimento por esse processo do que aquela que já acha que está decretado o seu fim?
Sim, Nete. Inclusive há técnicas e há modalidades, como por exemplo, a yoga, a meditação, que trabalha o momento presente. Ou seja, a pessoa vai trabalhar dia a dia. Porque a primeira coisa que se faz é projetar, né? É pensar no que vai vir adiante, mas ela tem que viver o presente. Essas técnicas ajudam bastante, porque a atenção-presença é hoje, é o dia de hoje que eu vou viver. Isso para ambos os casos, tanto os que são tratáveis e os que não são. Não é? Antes, depois da terapia individual, a de grupo, a familiar, aí vem a questão. Se a pessoa passa pelo tratamento, é interessante que ela tenha um acompanhamento, não é? Que vai fazer com que ela lide com a sua nova vida, porque é uma nova vida. Uhum. É verdade. É totalmente diferente. Hábitos novos, não é? Tudo. Questões de saúde, a maneira como ela encara a vida é diferente. Aquelas coisas mínimas que muitas vezes as pessoas no dia a dia como dão uma importância, some tudo. Nada mais tem importância. Então a pessoa ela tem que se adaptar e as pessoas que estão em torno também têm que se adaptar com essa nova realidade. Eu acredito que para ultrapassar essa doença, o diagnóstico, é tão importante ter essa base. A pessoa estar bem mentalmente, segura. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Essa orientação pós-tratamento é o que chamamos de orientação de sobrevivência. Uhum. É aquele que passa por tudo isso e aí tem que construir uma nova vida em todos os sentidos. E que a vida, sim, a pessoa pode ser curada, né? Não é o fim. Inclusive, né? Nós temos até um depoimento, uma história real, que daqui a pouco vamos ouvir, de alguém que ultrapassou, que venceu. Sim. E aí vários casos. Vários casos. Nós sabemos que existe. O mais importante é a pessoa, na hora que tem essa possibilidade, né, de ter uma doença como essa, ou seja, que é aberta, né, essa porta, ela não se desespere. Porque a qualidade de vida dela, mesmo durante o tempo de tratamento, a cabeça é muito importante, não é? Não renegar a todos os seus valores, a sua fé, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a medicina muito... Hoje em dia os médicos não costumam dar um diagnóstico, digamos assim, com prevalência de data, porque a gente não sabe, na verdade, porque tudo vai depender de como a pessoa vai funcionar depois desse diagnóstico. A ideia é sempre pensar de uma forma positiva e, às vezes, tem um diagnóstico onde diz o tempo de vida vai ser pequeno, a pessoa acaba estendendo aquilo com qualidade de vida. Então, nunca se desesperar e procurar viver e aproveitar, não é, cada momento da sua recuperação, do seu tratamento. Muito bem, doutora, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa Mulheres em Foco. É sempre uma grande valia tê-la aqui, termos estas boas conversas e, sobretudo, conversas que falam muito e que fazem colocar-nos a mão na nossa consciência, na nossa cabeça, parar para pensar e analisar que a vida exatamente, é frágil, é frágil e precisamos de cuidar disto aqui, que é muito importante. Agora sim, nós vamos já com a Patrícia, que tem ali os nossos inquéritos, para sabermos o que é que hoje nós lançamos nas redes, Patrícia. É isso mesmo, Luísa, e posso começar agora por dizer a você que